antes de 2025 acabar, nós somos agraciados com o 7º episódio de Digital Circus. E como todo mundo já esperava, dessa vez o foco é 100% na história e no que tá acontecendo ali. Meu nome é Lia e eu finalmente voltei de férias, e voltei logo com essa pedrada de episódio. Caso você ainda não tenha visto nenhum dos episódios anteriores, eu recomendo que você assista a minha playlist de Digital Circus para ficar por dentro do que tá acontecendo. Lembrando que aqui no canal eu dedico a primeira parte do vídeo a contar de forma resumida o que aconteceu no episódio, e depois a gente vai para as teorias, curiosidades e informações adicionais sobre a história. Mas deixa eu interromper o vídeo rapidinho para falar de uma coisa importante. Se você gosta do conteúdo do canal, considere me apoiar lá no Apoia-se ou no LivePix com qualquer valor. Isso mesmo, você pode me ajudar com qualquer valor. A partir de R$1 lá no Apoia-se, o seu nome já vai aparecer no final do vídeo, mas com valores um pouco mais altos, e realmente são só um pouco mais altos. Você já pode ter acesso aos roteiros que eu tô produzindo, trechos de edição e até o meu Trello, onde eu deixo anotadas todas as minhas ideias para vídeo. Mas se você não quiser se comprometer com o valor mensal, você também pode me enviar qualquer valor lá no LivePix. Você infelizmente não vai ter acesso a todas essas coisas iradas dos bastidores do canal, mas você pode me mandar uma mensagem que eu vou ler no final do vídeo. Os links vão estar na descrição, então passa lá e considere me ajudar. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Diferente dos episódios anteriores, hoje a gente não tem nenhuma aventura programada. Na verdade, o Kane fala pros personagens que eles podem fazer o que eles quiserem. Mas é claro que mesmo assim ele ainda quer dar a opinião dele. Então ele vai consultar no quarto chinês? O que é que tá escrito aí? Eu não sei, eu não entendo chinês. Incrível. Mas falando sério, ele fala pra galera tirar um dia de descanso lá no Lago Digital. Lembra? Aquele que fica do lado de fora do circo? E é isso que eles fazem. Mas pra ser honesto, não acontece muita coisa interessante aqui não. A galera se diverte, tem uma piadinha aqui e ali, mas é isso. Em um momento, Jax vai embora. Depois a Zubo fazer um comentário sobre ela ter amigos em quem confia. A Pony vê que ele tá indo embora, mas ela também percebe aquele NPC bonequinho escondido atrás de uma pedra, e ele faz um gesto pra ela se aproximar. Enquanto isso, Jax volta pro quarto dele e começa a olhar pra uma foto dele com a Ribbit e o Kaufmo, que aliás eu não imaginava que fosse tão próximo deles. Ele começa a alucinar vendo as mãos da Ribbit no canto do quarto e entra em um estado de sonho febril. Parecendo até que ele entrou numa viagem de LSD porque é tudo super psicodélico, com a imagem do rosto dos três ao redor. E o Jax parece em paz com o que tá acontecendo. Não foi dessa vez que a gente se livrou desse coelho maldito. A Pomni e a Agatha aparecem na porta dele bem na hora em que ele aparentemente estava sendo abstraído, e o NPC tá junto com as duas. Elas explicam que aquele NPC na verdade era um humano assim como eles, mas que o Kane não deu muita bola pra ele e ele ficou com aquele corpo de bonequinho. Mas justamente por conseguir se misturar a qualquer outro NPC básico, ele conseguiu investir tempo pra descobrir como sair do circo. Pra poderem conversar com mais privacidade, eles decidem se reunir no quarto chinês. Oh, aí sim! Pelo amor de Deus. Pra poderem conversar com mais privacidade, eles vão até o quarto chinês onde o humano garante que o Kane não vai entrar, já que a piada do quarto é ele nunca entrar lá. A Pomni vai chamar o Kinger pra participar da conversa, mas o humano a impede dizendo pra eles conversarem depois, porque ele ainda não tá pronto para encarar o Kinger depois do que aconteceu, e que ambos fizeram coisas das quais não se orgulham. Dentro do quarto chinês, o humano conta que ele foi um dos programadores originais do circo digital, e que o Kinger era um dos colegas dele. Com o tempo, os superiores da CIA começaram a forçar os funcionários a se conectarem ao computador, ou seja, o circo, enquanto o corpo real deles ficaria numa cápsula de suspensão que leria o cérebro deles. Mas os nossos personagens não são funcionários da CIA, então como que eles ficaram presos lá? O humano explica que estava nos planos da CIA se expandir ainda mais, então quando ele começou a fazer perguntas demais, ele simplesmente foi colocado dentro do circo. Ele também explica que o Kane é uma inteligência artificial feita para manter o cérebro deles ativo dentro do circo, mas que ele é tão prisioneiro quanto eles, e que se eles fugirem, o Kane não vai conseguir junto. Então, ele explica o plano. As cápsulas e o circo estão rodando no mesmo programa. Se eles conseguirem acessar o computador principal que fica no escritório do Kane, eles podem destruir o programa e forçar todas as pessoas a acordarem de dentro das cápsulas. Para isso, eles precisam roubar a chave do escritório do Kane e precisam conseguir acesso de administrador. O Jax não confia nem um pouco nesse cara, e ele acha que no fim vai ser tudo só uma grande aventura do Kane. Mas ele explica que tá de olho nos personagens há bastante tempo, mas que não se revelou antes porque ele queria descobrir exatamente como sair de lá, pra não ter chance do Kane sabotar o plano. Então, ele finalmente revela o nome dele. Meu nome é Abel. Esse é o nome que você escolheu ou... Eu achei o nome legal.
É claro que o nome dele seria Abel, né? Voltando ao plano, o primeiro passo é pegar a chave do escritório. Para isso, o Jax vai precisar ficar sozinho com o Kane e mostrar interesse nos hobbies dele, o que vai deixar o Kane tão emocionado que ele vai dar tela azul. Igual cachorro quando você chega em casa e ele mija no chão. O problema é que a chave fica escondida dentro da boca dele. Jax, você tá fazendo o que aí? Eu já te falei que ser comido por você é um sonho meu. Mas que sonho esquisito, hein? Gostei. Enquanto isso, a Agatha e a Pomni estão com o Abel indo pegar as permissões de administrador. A Agatha parece meio insegura sobre tudo isso, e a Pomni diz que tudo que ela quer é saber qual é a opinião do Kinger sobre isso. As duas começam a conversar sobre o Kinger saber muito mais do circo do que ele deixa transparecer e que é estranho o Abel não ter demonstrado nenhum interesse nele até agora. Mas o Abel diz que a situação entre os dois é complicada e que ele adoraria trabalhar ao lado do Kinger de novo, mas ele fez uma promessa. Ele olha pra um medalhão, mas a gente não consegue ver a foto dentro dele. A Agatha pergunta o que vai acontecer com as pessoas que já foram abstraídas, mas o Abel admite que não sabe. Mas eles cortam o assunto quando finalmente chegam na área de administração. Enquanto isso, o Jax ainda tá lá enrolando o Kane, que tá falando sobre o macroverso que seria o escritório da CIA. Ele explica que esse lugar deixou ele bem intrigado, mas que só tem algumas fotos de lá. Ele acaba tendo outro momento de emoção e da tela azul de novo, e dessa vez o Jax consegue pegar a chave da boca dele. Ele dá uma desculpa pra voltar pro circo, dizendo que eles vão fazer uma surpresa pro Kane, e o Kane devolve ele pra lá. Enquanto tudo isso tá acontecendo, a Zubo e a Gangle estão no circo esperando pelo Jax. Elas decidem contar pro Kinger o que tá acontecendo, sobre terem achado uma forma de sair do circo, mas o Kinger parece confuso quanto a isso, dizendo que não faz sentido. Quando a Zubo menciona o Abel, o Kinger parece ainda mais confuso, como se nunca tivesse ouvido esse nome antes. Mas o Jax chega bem na hora e as duas vão até ele, e deixa o Kinger ali pensando. Na área de administração... Pera, por que eles estão dentro do PlayStation 2? Na área de administração, a Pomni pede um acesso pra todo mundo. O Abel fica meio assim, dizendo que talvez não seja uma boa dar um acesso pro Kinger por causa da sanidade dele, mas como ele diz que o lugar vai estar escuro, a Pomni confirma dizendo que quer um acesso pra todo mundo. E a Agatha finalmente percebe que lugares escuros fazem a mente do Kinger funcionar. O escuro? Acho que eu entendi agora. Aconteça o que acontecer, o Kingo merece a nossa confiança. Ele tem muita sabedoria dentro dele, não tem? É, tem sim. Quando ele usa com responsabilidade. O quê? Olha, eu não sei vocês, mas eu não tô confiando muito nesse porra não. Se ele tá contra o Kinger, eu tô contra ele. A Agatha tenta botar ele na parede, dizendo pra ele contar logo o que aconteceu entre os dois, mas o Abel diz que eles vão saber logo logo. O grupo todo se reúne no circo e a Pomni distribui os acessos de administrador. O Kinger analisa ele por uns segundos e tenta chamar a Pomni pra falar algo, mas no momento em que ele sai do escuro, ele esquece completamente o que ia fazer. Você disse alguma coisa? Pra chegar até o escritório do Kane, o Abel vai usar a colisão cagada dos cubos pra catapultar os personagens pra dentro daquele balão de ar. Um pouco parecido com o que a Pomni fez no episódio 2. E como que você vai subir? Eu não vou com vocês, mas eu sei que farão a escolha certa. Quando a gente estiver lá fora, eu te pago um goró. Faça a escolha certa. Isso foi estranho, e pela cara da Pomni, ela também acha isso. Eles finalmente entram no escritório do Kane, onde tá cheio de bolas de cristal mostrando memórias de aventuras passadas. O Jax fica até olhando uma, relembrando de alguma coisa que aconteceu, mas a gente fala disso aqui depois. Aliás, eu achei bem legal essa exposição dos ossos 3D do Blender. Isso aqui é basicamente o que faz um personagem em 3D poder se mexer. E eu aprendi a mexer nisso bem recentemente, então foi legal de ver. À medida que eles vão se aproximando do computador principal, os personagens começam a ficar meio emocionados com a possibilidade de finalmente poder ir embora, ou ansiosos com a ideia de como vão se relacionar do lado de fora, exceto pelo Jax, que parece ansioso e desconfortável de estar ali. Chegando lá, eles têm só duas opções: apertar o botão vermelho, desligar o computador e manter os jogadores no circo, ou apertar o botão azul, encerrar o jogo e desconectar todos os jogadores. Parece uma escolha bem simples, né? Mas antes de fazer qualquer coisa, a Pomni pede que o Kinger faça a escolha, já que ela confia totalmente nele. O problema é que só a Pomni realmente conhece o Kinger, então a Zubo começa a ficar puta com ela sem entender porque que ela só não aperta o botão azul logo. Vamos esperar só um segundo, repassar tudo o que a gente já sabe, e aí talvez a gente possa abrir uma votação. O que vocês acham? O
que foi que você fez? Rapaziada, eu tenho bastante coisa pra falar disso aqui, mas vamos continuar a história primeiro. Todo mundo fica em choque absoluto quando o Jax aperta o botão vermelho, mas ninguém tem tempo de xingar ele porque toda a situação se revela como mais uma aventura do Kane, assim como o próprio Jax já suspeitava desde o início. Ele aparece dizendo que eles escolheram o final bom, que seria ficar com o Kane ao invés de voltarem pro macroverso. E sim, o Abel fazia parte da aventura. Ele na verdade era só um NPC igual qualquer outro. Aliás, sabe aquele medalhão que ele tava olhando mais cedo? Era só a foto do cachorro quente. O Jax começa a ter um ataque de riso, e essa cena é basicamente a personificação do rindo de desespero. Mas de repente ele para de rir e fica extremamente puto. Ele começa a xingar o Kane e diz que ele é quem tá manipulando a mente de todo mundo ali, como o lance do molho idiota ou quando transformou o Jax em vegano. O Kane afirma que a única coisa que ele faz é usar uns modificadores temporários para deixar as aventuras mais legais, mas que é só isso, porque se ele tentasse fazer algo além, as coisas não acabariam bem. Acreditem, não acabaria nada bem. Scratch, o primeiro enlouquecimento. Ei, eu não disse nada disso. Qual é, pessoal? Vocês sabem que eu tô aqui pra me divertir. Fim do interrogatório. Seu prêmio é essa cesta de presentes cheia de sabonetes e loções. Fiquem cheirosos e uma boa noite. Cheirosos, noite, tchau! Cara, eu simplesmente não sei o que dizer sobre esse episódio. Quer saber? Na verdade eu sei sim. Vocês ficaram de xereca já que essa porra de teoria de Caim e Abel finalmente foi desbancada. Mas agora falando sério, aconteceu muita coisa no final desse episódio e eu quero falar sobre todas elas. Então vamos por partes. Começando pelo Kane, o final praticamente confirma que ele é quem causa as abstrações. E eu vou explicar como eu acho que isso funciona. A gente sabe que o Kane gosta dos humanos, ele não quer que eles sofram. Tanto é que as aventuras existem pra tentar distrair os personagens e dar um pouco de diversão pra eles. Só que ele é uma máquina que não entende a complexidade das emoções humanas. Ele não entende que focar em uma atividade não faz com que a depressão e a ansiedade desapareçam, e que essas são coisas que precisamos passar durante a vida. Então quando as aventuras não são o suficiente, ele tenta voltar o personagem ao estado de paz, igual aconteceu com o Jax. E quando isso acontece, o personagem acaba tendo uma overdose, que é o que causa a abstração. São tantos estímulos acontecendo que o cérebro de um ser humano não aguenta e os batimentos cardíacos aceleram. Só que ao invés do personagem morrer, ele acaba se tornando um tipo de glitch que o Kane não consegue corrigir. A gente não tem muita informação dos personagens antes da abstração, mas o próprio Calvin estava desesperado procurando uma saída. Então eu assumo que numa tentativa de manter ele calmo, o Kane botou ele naquele estado de sonho febril e alucinação psicodélica. Mas diferente do Jax, o pessoal não chegou a tempo de salvar ele e ele entrou em overdose. Aliás, o episódio também revela pra gente que o primeiro personagem a abstrair foi o Scratch, que é aquele cachorro amarelo que apareceu em uma das portas do primeiro episódio. A informação veio do servidor Glitchin, que é um servidor oficial da Glitch, mas pra galera que paga uma assinatura pra estar lá e poder receber conteúdo exclusivo. O artista que postou isso até comenta que o pessoal tava chamando ele de Dobby por causa do quarto episódio, mas que o nome dele na verdade é Scratch. Falando no Kinger, tem muita gente que achou estranho ele ter conseguido ficar são mesmo com aquela tela branca gigante na cara dele. Tem gente que começou a teorizar de que talvez esse negócio de que o Kinger é meio lelé em lugares claros é culpa do Kane. Não sei se realmente é o caso, porque já teve algumas vezes que ele tava são em lugares claros e algumas vezes ele não estava em lugares escuros. Mas o fato é de que no mínimo o Kane sabe dos momentos de lucidez do Kinger, tanto é que o Abel tava tentando ao máximo deixar os personagens longe dele durante a aventura. Por outro lado, pra mim isso meio que comprova que o Kinger realmente trabalhou no desenvolvimento do circo, já que até então a única informação confirmada era de que o Kinger era um programador. Inclusive naquele plano do Abel, bem no cantinho dá pra ver uma anotação que chama Antigos Funcionários da CIA Não Abstraídos, com 6 nomes escritos. Um deles é o Kinger, mas os outros 5 estão riscados. Mas olhando mais de perto, a gente ainda consegue ler um deles, Calfimo. Sendo bem honesta, eu não esperava que o Calfimo também fosse um dos funcionários da CIA, mas isso talvez possa explicar o porquê dele ter tanta certeza de que tinha uma saída. Mas agora vamos falar de quem vocês querem saber, o Jax. Muita gente achou que aqueles flashes de memória do Jax também fossem culpa do Kane, tipo uma memória ruim implantada para que ele quisesse ficar no circo, mas eu discordo disso. Pra mim isso faria sentido se os outros personagens também tivessem uma memória traumática, então eu vou assumir que essa memória do Jax é real. No quarto episódio a gente já tinha visto que o Jax não gostava muito de estar dentro de um carro, mas na época eu achei que fosse só trauma de ser um funcionário CLT. Agora eu acho que ele fez alguma merda enquanto estava dirigindo. A atual teoria da galera é que ele possa ter atropelado uma criança por causa
fazer essa placa que apareceu aqui no canto. Se realmente foi isso, eu não sei, mas eu acho sim que ele fez alguma merda enquanto tava dirigindo. Outro argumento que as pessoas estão usando pra justificar essa ideia é de que o quarto do Jax é todo rosinho e cheio de arco-íris, parecendo de uma criança, por causa da culpa do que ele fez. Mas pra mim isso tá mais relacionado ao fato de que ele tem uma masculinidade extremamente frágil. Mas agora vamos falar daquela memória no Globo de Neve. Algumas pessoas tentaram isolar o áudio e apesar de não dar pra entender exatamente o que tá sendo dito, dá pra perceber que o Jax e a Ribbit estavam discutindo e dá pra ter uma ideia do que estava sendo falado. Eu vou passar o áudio isolado que eu peguei no canal Netflix Multilanguage com uma legenda em inglês e em português o que eu consegui ouvir. Hey, you alright? I'm great. Tem gente que ouviu eles falando que eram amigos, gente que ouviu a discussão se sobre um deles está diferente, mas o ponto é que os dois brigaram e é provável que essa tenha sido a última vez que os dois conversaram antes da Ribbit abstrair. E por isso que o resto do pessoal culpa ele pela abstração dos amigos e por isso ele prefere afastar as pessoas. Quando eu tava assistindo eu achei que eles estavam rindo e que era só uma memória boa entre os dois, mas agora sabendo que era uma discussão eu fico com ainda mais pena do Jax. Principalmente porque ele deve ter passado sabe-se lá quanto tempo carregando o peso de achar que foi o culpado pela abstração da amiga. Agora partindo para as curiosidades, tem uma bem interessante que pode ou não ser uma coincidência, mas eu quis trazer aqui mesmo assim. Existia um vírus em 1999 que era compartilhado através de e-mails. O e-mail não precisava nem ser aberto para o vírus começar a funcionar, mas o lado bom é que ele não fazia nada grave no computador da pessoa, só reenviava o e-mail para todos os contatos salvos e mudava o nome do computador para Bubble Boy. Como a Ghostworks já chamou o Bubble de Boy algumas vezes no Tumblr, a galera começou a teorizar de que talvez ou o Bubble tenha sido inspirado nesse vírus, ou ele é para ser uma referência a isso. O único problema com essa teoria é que a Ghostworks já confirmou que o Bubble é um tipo de AI, não igual ao Kane, mas ainda é uma AI. Mas referência ou não, isso me fez pensar o quão interessante seria se o vilão da série acabasse sendo o Bubble. A gente tá sempre de olho no Kane ou em possíveis personagens novos como a Belle, mas ninguém nunca suspeita do Bubble por ele ser todo bobinho. Eu não imagino ele como um grande vilão que quer dominar o circo ou qualquer merda assim, mas eu acho sim bem interessante o conceito de um vírus que possa acabar corrompendo as coisas. Aliás, uma coisa menor que eu esqueci de comentar mais cedo sobre o Kane, mas eu não entendi por que ele disse pro Jax que só tinha 3 fotos do Macroverso, sendo que ele tinha mais uma guardada. E por que nessa foto o escritório parece um pouco diferente do que nas outras fotos. Não sei se realmente é pra significar alguma coisa ou se aquela foto é especial pro Kane, mas fica aí a curiosidade. Mas uma coisa que de fato é uma referência a algo na vida real é o quarto chinês. De forma bem resumida, é o argumento de que uma pessoa dentro de um quarto, usando uma inteligência artificial para se comunicar em chinês com um fluente nativo fora do quarto, nunca vai realmente entender o que está sendo conversado, e portanto, a máquina também não tem a capacidade de compreender a conversa, apenas replica símbolos chineses que podem ser usados como resposta. Fica aí a reflexão para você que usa ChatGPT para conversar e desabafar. Outra curiosidade menor, mas que ainda vale a pena trazer, é que se os personagens tivessem deixado o Kinger apertar o botão, muito provavelmente ele teria apertado o botão azul, já que azul é a cor preferida dele depois do preto. Não que faça muita diferença, já que eles teriam sido levados pra Cidade dos Camarões, ou sei lá. E pra encerrar essa sessão, é hora de falar do Wakwatch. Dessa vez não tem nada relacionado ao episódio, mas o site atualizou para uma página interativa chamada Kane Paint, onde você pode desenhar um personagem na porta do circo. Aliás, eu achei muito foda que o layout é bem parecido com o do Kid Pix. Eu não perdi tempo e já fui logo desenhar minha personagem 3D, que aliás foi feita pelo meu amigo Thiago Yasui. Eu apanhei um pouco nisso porque eu tô acostumada com um programa de desenho, mas eu acho que ficou bacana, apesar de estar todo torto. E com isso o vídeo vai chegando ao fim. Como sempre, um agradecimento especial para os apoiadores do mês. Em novembro, eu recebi 2 doações pelo LivePix. Uma foi do Ramon sem nenhuma mensagem, e a outra foi do Mili0610, que dizia o seguinte: espero que isso ajude. Amei seu canal de primeira vista e espero que você cresça muito aqui. Beijos. Primeiramente, muito obrigada, ajudou muito sim, e eu fiquei bem feliz quando eu recebi a notificação. Pra mim ainda é estranha a ideia de que possam ter pessoas que não me conhecem me assistindo e realmente gostando dos meus vídeos. Mas isso é uma coisa que me deixa muito feliz e com vontade de continuar. Se você quiser apoiar o canal ou mandar algum valor sem se comprometer com uma assinatura mensal, o link do meu Apoia-se e do meu LivePix vão estar na descrição do vídeo. Tanto o nome dos apoiadores quanto as mensagens enviadas vão aparecer no final do próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir no Blue Sky e nas minhas outras redes sociais. No meu card você consegue encontrar meu Letterboxd, meu Instagram, meu Tumblr, então dá uma olhada lá pra saber onde você pode me acompanhar. Feliz 2026 atrasado pra vocês, e eu espero que esse ano eu consiga trazer todas as coisas interessantes que estão anotadas na minha lista. A gente fica por aqui e até mês que vem.